Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema polêmico. O que você acha sobre a prescrição da Ritalina para crianças que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Você acha que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é realmente um transtorno ou é a expressão de uma hiperatividade natural das crianças, endossado pela indústria farmacêutica, que viu a possibilidade de enriquecer cada vez mais, criando um transtorno que na realidade não existe? Você pensa dessa forma? Pois é, acontece que muitos profissionais da saúde que deveriam justamente desmistificar, desconstruir este argumento falacioso e até conspiratório, estão fazendo justamente o contrário. Eles estão endossando essa visão deturpada das coisas e conferindo a ela um crédito, afinal são profissionais que estão falando sobre esse tema. Então o objetivo deste meu vídeo é desconstruir, com base em evidências que eu estou colocando aqui na descrição. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, diferente desses ideólogos que vão e falam simplesmente o que passa pela cabeça dele, que eles acham do mundo, tá? Aqui não, então eu estou colocando aqui embaixo todo o referencial teórico que eu utilizei para fundamentar o que eu vou dizer na sequência. Eu vou usar como exemplo, até para pegar para pegar as colocações que foram feitas e desmistificar aquelas colocações específicas, mas que na realidade representam um pensamento de um grande grupo, tá? Infelizmente, um pensamento de um grande grupo. Então eu vou pegar uma entrevista que foi feita no início desse ano, com uma psiquiatra, professora da Unicamp, e ali nessa entrevista ficou bem clara que ela está, vamos dizer, ela se apoia esse tipo de campanha contra a medicalização da vida, que é extremamente falaciosa, né? Logo totalmente equivocada. Então assim, esse programa na realidade ele teve a maior parte dele foi a entrevista com a psiquiatra, mas ele também teve umas cenas externas e eu quero começar comentando sobre isso aí. A primeira coisa é o caso que eles colocam de uma escola, tá? E do diretor da escola dizendo que ele está alarmado com a quantidade de crianças que são diagnosticadas como tendo TDAH, e que daí ele resolveu criar uma estratégia para diminuir essa incidência sem precisar usar o medicamento. Qual foi a estratégia que ele criou? Oferecer aulas de xadrez. É óbvio, né, que você já deve ter percebido que para você jogar xadrez, você precisa sim exercitar a sua concentração, exercitar o seu raciocínio estratégico e tal, né, ponderar a tomada de decisão, enfim. E essas são todas características que estão disfuncionais no indivíduo, né, na criança que tem o TDAH. Okay? Então a lógica deste diretor e de outras pessoas que defendem esse tipo de intervenção é que se você ensinar para as crianças a jogar o xadrez, elas não vão mais ter o TDAH. Só que tem um detalhe aí. Algumas crianças apresentam uma dificuldade em algumas atividades, em algumas tarefas. E para essas crianças que têm essa dificuldade não patológica, o jogo de xadrez e outros treinos são muito úteis, sim. Você vai treinar várias funções cognitivas através dessas atividades. Perfeito. Agora, para a criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, jogar xadrez, pura e simplesmente, não vai ter qualquer efeito para contribuir para a involução do transtorno. Muito pelo contrário, ao participar dessas atividades, achando que está melhorando, na realidade essa criança só está piorando, porque ela está postergando a possibilidade, postergando o tratamento sério que deveria ser conferido a ela. E aí que está, né? Qual é o tratamento sério que deveria ser conferido a ela? Nesse ponto entra a questão do medicamento. A Ritalina, né, é fundamental para você tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando você fala para alguém em
prescrever um medicamento para a criança, aquilo parece que é algo imoral até. Parece que está errado, parece que não deve ser prescrito esse tipo de medicamento. Principalmente quando se trata de questões de transtornos mentais. Para discutir a origem disso aí, tem que ver toda a história da cisão mente-cérebro, em que os transtornos mentais sempre foram vistos como uma coisa à parte do nosso corpo. Então, se a criança tem um diabetes, por exemplo, não tem problema ela fazer o tratamento, às vezes, para a vida inteira. Mas se ela tem um transtorno mental, existe um problema muito sério em prescrever qualquer tipo de medicamento, ainda que não seja para a vida inteira. Dá para dizer que a origem disso tudo está naquela crença muito, muito antiga de que a mente é algo que funciona além do cérebro, né? A crença do fantasma da máquina, em que as suas potencialidades e transtornos não são resultado de um substrato neuroquímico, né? Mas sim algo como uma coisa metafísica e que daí por isso não iria necessitar de medicamento. Afinal, o medicamento é para agir na biologia. O que a gente sabe hoje, devido a todas a tecnologia que tem se disponível, é que a nossa consciência, saudável ou não, é fruto de um extrato neurobiológico e que ao agir através de um medicamento, né, ou outro, naquele substrato você consegue modificar o pensamento, você consegue ajustar aquele indivíduo. Assim como você ajusta o coração, assim como você ajusta o fígado, assim como você ajusta os rins, o pulmão, enfim, você pode ajustar o seu cérebro. E já existem dezenas, centenas, milhares de investigações sendo feitas todos os meses, sendo publicadas em grandes periódicos científicos. Então essa visão de que a farmacoterapia não é uma coisa boa ou uma coisa necessária para tratar os transtornos mentais, porque o remédio não vai resolver o problema, que é uma coisa metafísica, isso aí não existe. Então, para deixar bem claro, determinadas crianças podem sim ter benefícios com um jogo de xadrez. Isso é possível, não estou dizendo que não é possível, é possível. Agora, a criança que tem o transtorno, ela não consegue. Então, por isso que é necessário o medicamento que vai estimular determinadas regiões bem específicas do seu cérebro que não estão funcionando direito no TDAH, para que a pessoa possa funcionar melhor. Então não é assim, vou tomar um estimulante, vou tomar um estimulante. Não é assim, certo? É um estimulante bem específico para determinadas regiões do seu cérebro, do cérebro das pessoas que têm o transtorno e que está disfuncional. Ok? Eu quero comentar agora algumas das frases que a psiquiatra falou no programa dela. São muitos profissionais que pensam dessa forma, essa aqui é apenas mais uma. Tá? Então eu só estou pegando esse exemplo para ficar uma coisa mais palpável, vamos dizer assim. Então o que ela diz? Certo? 10 a 20% é algo assustador. Está se referindo às estatísticas que existem que 10 a 20% das crianças em idade escolar possuem esse transtorno. Né? Porque em saúde nós não lidamos com porcentagem. 10 a 20% é assustador. Sim. Mas e daí? Aí o que você faz com isso? Você nega ou você tenta fazer alguma coisa para resolver o problema? Entendeu? Então, negando a existência do TDAH só porque tem uma porcentagem assustadora, aí chega uma determinada parte na entrevista que começa a falar sobre o medicamento propriamente dito. E olha o que ela fala. O que se divulga como efeito terapêutico deste remédio em qualquer texto de farmacologia e qualquer livro médico de farmacologia é apontado como sinal de toxicidade, indicando retire a droga imediatamente. O principal efeito, que é a obediência, nos livros de farmacologia é chamado de efeito zumbi, que é o sinal de toxicidade. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, né?
Se você me apresentar algum artigo científico, né, sério, e que diga isso aqui que ela falou, você me mostra, porque eu não achei. Certo? Realmente assim, não... Puxa vida, não tem. Né? Não tem esse tipo de colocação aqui. Né? Muito menos nos principais livros de farmacologia. Certo? Então esse tipo de declaração aqui é totalmente falaciosa. É um claro apelo à autoridade. Dizer, não, nos principais livros de farmacologia, nos principais textos de psiquiatria diz tal coisa. Bom, aqui embaixo eu estou colocando artigos dos principais periódicos de psiquiatria, de psicologia, e não é isso que diz ali. Muito pelo contrário. Inclusive essa questão que ela fala da toxicidade, eu vou pedir que vocês olhem aqui embaixo na descrição, tá? Procure pelo artigo do Brugser 2011 e que você vai ver ali uma discussão bem específica sobre esse tema. O uso oral da Ritalina não tem qualquer toxicidade significativa. Diante das evidências, isso aqui não faz o menor sentido. Aí, num outro ponto da entrevista, ela diz o seguinte: se um dia eu estiver convencida de que essa doença existe, porque é controvertida, não. TDAH não é uma doença controversa. Ela existe. E existe não porque algum dono de indústria farmacêutica veio e se colocou a arma assim, ó, em algum psiquiatra, falou assim, olha, agora você vai ter que dizer para todo mundo que essa doença aí, ó, vamos dar um nome bonito para ela, porque ela existe, porque eu preciso de dinheiro. Não é assim que as coisas acontecem. O que acontece de fato é que vários grupos de pesquisa no continente africano, na Ásia, na Europa, na América do Norte, do Sul, na Austrália, enfim, todos esses grupos fizeram pesquisas, concluíram que existiam déficits específicos, tá, com relação à atenção ou ao controle, né, da atividade, na hiperatividade. Eles resolveram elaborar alguns critérios diagnósticos para que a pessoa possa ser considerada portadora daquele transtorno, não só por ser considerada, agora você tem TDAH, certo? É bacana isso, né? Não. A importância do diagnóstico é porque quando você identifica critérios claros para uma doença, imediatamente aqueles mesmos grupos ou outros grupos que identificaram ela começam a trabalhar no tratamento. Porque daí você consegue falar numa linguagem universal. Olha, o TDAH é isso aqui. Então, quando você achar uma população que está de acordo com esses critérios aqui, estude elas, estude formas de tratar essa questão e publique esses resultados para que a gente também possa usar aqui. Então, primeiro houve todo um trabalho para identificar a doença de maneira bastante assertiva e oferecer um tratamento adequado para elas. Então, esse tipo de ideia que o TDAH não existe não faz qualquer sentido diante do que a gente tem hoje. Isso não pode mais acontecer. Certo? Aí chega um determinado momento em que ela vai falar sobre o efeito da Ritalina para problemas cardíacos. Todo medicamento ele vai ter um malefício associado com ele. Mas qual é o benefício de você utilizá-lo? O benefício é maior do que o malefício? Então você utiliza. Tá? No caso específico das complicações cardiovasculares, eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem conferir uma meta-análise que pegou os dados da literatura sobre isso e reanalisou, publicada no início desse ano, tá? Demonstrou que esse efeito da Ritalina no problema cardíaco é mínimo. É mínimo. Chega até a ser desconsiderável.
Então esse tipo de fala de que Ritalina provoca problemas no coração, isso é só utilizado para reforçar cada vez mais esse pânico moral na população e a população ser ludibriada, ser enganada, acreditando que aquilo ali é verdade, então nós não podemos mais prescrever medicamentos para as crianças. Quem que sofre com isso no fim das contas? Eles não são os pais. Os pais vão ficar tranquilos, vão dormir direito à noite, achando que realmente estão salvando os filhos dele de usar um medicamento que é do mal. Quem sofre com isso é a criança que tem TDAH. Porque ele é um transtorno que ele não melhora com o tempo. 2/3 das pessoas que têm TDAH, que são diagnosticadas com TDAH na infância, continuam apresentando aqueles sintomas, às vezes até pior, na idade adulta. Então você vai ter um problema muito sério com relação à vida social desses indivíduos, ao desempenho escolar, acadêmico e profissional, porque se você não presta atenção, você vai ter consequentemente uma dificuldade muito grande de aprendizado, tá? E se você vai ter uma dificuldade de aprendizado, você vai ter problemas para trabalhar, para estudar, para passar numa prova, para fazer alguma coisa. Uma outra coisa que acontece é o alto risco de desenvolver dependência química. Aí vem o detalhe. Até antes dessa campanha, começou um outro tipo de teoria conspiratória e falaciosa de que o medicamento, de que a Ritalina estaria induzindo os jovens a se tornarem dependentes químicos. E o que a gente conseguiu descobrir através de investigação científica, e tem várias meta-análises, inclusive uma muito famosa, muito citada, tem mais de 600 citações, foi colocada na Pediatrics em 2003, ela vai estar aqui na descrição do vídeo para você poder conferir, mostrando que na realidade acontece justamente o contrário. As pessoas que têm TDAH e não o tratam com a Ritalina acabam desenvolvendo dependência química. E naqueles indivíduos que são tratados, o risco de desenvolver dependência química é significativamente menor. E sobre isso tem uma outra fala dela nessa entrevista que diz o seguinte: ao contrário do que se diz, que as pessoas que não usam a Ritalina é que desenvolvem a dependência química, ou seja, ela está falando desse tipo de investigação bastante corroborada e tal, que eu acabei de comentar, né? Mas tudo bem. Os dados mundiais dizem que que quando você retira a Ritalina aos 18 e 20 anos de alguém que veio tomando a vida inteira, aumenta muito o índice de drogadição. Aonde diz isso? Com base no que se faz essa afirmação? Quais são esses dados mundiais? Se você achar esses dados mundiais, por favor, sinceramente, me envia, porque eu não encontrei. Eu só encontrei as investigações mostrando, reforçando que o uso de Ritalina diminui significativamente o risco das crianças com TDAH desenvolverem dependência química na adolescência e idade adulta. É isso que os dados mundiais mostram. E é isso que eu estou apresentando aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí não satisfeita com isso, ela ainda continua, né? O que faz todo sentido farmacologicamente falando. Porque quando você usa durante muitos anos uma droga que é um estimulante, quando você retira, vai buscar outras drogas. Pois é, mas aí que tá, né? O metilfenidato é um estimulante de determinadas áreas do seu cérebro que não estão funcionando. Inclusive eu estou mostrando aqui, eu estou colocando aqui embaixo um artigo bastante interessante que demonstrou que o metilfenidato não se parece tanto com as anfetaminas como as pessoas dizem por aí, tá? E como provavelmente é o que está embasando o pensamento dela aqui, certo? Ele tem algumas propriedades semelhantes, mas muitas propriedades diferentes. Então mostrando que não é bem assim como as pessoas dizem, ok? Em um outro momento, um pouquinho mais adiante, ainda falando sobre esse mesmo tema, ela diz que a grande maioria dos jovens começaram a usar drogas ilícitas porque usavam a Ritalina antes.
que a Ritalina seria uma porta de entrada para as outras drogas. Isso, de novo, não é verdade. Tá? E por que não é verdade? Porque eu acho? Porque alguém disse? Não. Tá? Você pode ver na descrição do meu vídeo aqui, ó, pode pegar o artigo de Sweeney 2013. E que daí você vai lá ver uma discussão bem específica sobre esse tema, e onde é mostrada que essa questão de usar a Ritalina antes das drogas não é verdade. Na realidade, as pessoas já usavam drogas, esses adolescentes já usavam várias outras drogas antes de começar o uso da Ritalina. E agora eu quero comentar sobre um último aspecto que eu achei talvez o mais grave de todos, que é a questão do diagnóstico. Que ela questiona como são feitos os diagnósticos de TDAH. E que diz lá, se eu não presto atenção naquilo que me é dito, então eu tenho TDAH. Certo? Não é assim que funciona. Os diagnósticos de transtornos mentais, quase nunca, para não dizer nunca, são feitos de forma categorial. DSM diz, por exemplo, né? São necessários 3 ou 4 dos seguintes critérios abaixo. Mas não é para você pegar e marcar um X. Ah, aquela pessoa não presta atenção em determinados aspectos. Ah, então ela tem esse critério aqui. Aquela pessoa não consegue parar quieta, então ela tem esse critério aqui. Não. Os diagnósticos de transtornos mentais são feitos de forma dimensional. Aqueles critérios diagnósticos, eles servem para nortear o processo. Mas você tem que, não basta você marcar X, não é do tipo sim e não. Por isso que eu falei, não é categórico. Não é ou você tem esse critério ou você não tem esse critério. Você tem esse critério, mas o quanto aquilo ali te prejudica no seu cotidiano. O quanto aquilo ali atrapalha o seu funcionamento diário. Nos seus relacionamentos interpessoais, no seu trabalho, enfim, o quanto aquele tipo de característica, aquele tipo de critério realmente impacta de forma negativa na sua vida. Os transtornos mentais não são diagnosticados de forma categorial. Eles são diagnosticados de forma dimensional. Não basta apresentar 1, 2 ou 3 sintomas. Aqueles 1, 2 ou 3 sintomas têm que causar um prejuízo para a pessoa para que seja diagnosticado como transtorno mental. Ok? Então, assim, esse tipo de crítica ele não se sustenta. Agora, existem profissionais por aí realmente diagnosticando TDAH onde não existe TDAH? É claro que existe. Mas isto é porque em todas as profissões, e no caso da psicologia e da psiquiatria não vai ser diferente, existem bons e maus profissionais. Existem aqueles profissionais que sabem fazer adequadamente o diagnóstico e existem aqueles profissionais que não sabem. Mas não é pelo fato de existirem profissionais incompetentes no mercado que estão diagnosticando de forma errada, que você pode dizer que TDAH não exista, ou que não deve ser tratado. Então, se você realmente está sendo acompanhado por algum profissional adequado, por algum profissional ético, justo e principalmente atualizado, então você está no melhor lugar que você poderia estar, ou está colocando o seu filho no melhor lugar em que ele poderia estar. Certo? Porque o TDAH não tratado é um enorme problema. Para finalizar, eu quero sugerir que vocês leiam 2 textos, né? Na realidade uma carta e um artigo científico. Os 2 estão em português e que eu vou colocar aqui embaixo também na descrição. É com um link para vocês ir direto lá acessar. O primeiro deles é um artigo que foi publicado mês passado. Foi escrito pelo Lincoln Frias e pela Nelise Júlio Costa. Qual a importância desse artigo? Primeiro, ele está numa linguagem bastante simples. Você não precisa ter nenhum background em psicologia para entender o que está sendo posto ali. E eles criticam justamente essa questão, essa campanha contra a medicalização da vida do Conselho Federal de Psicologia. Muito mais do que eu falei aqui, você pode encontrar nesse artigo deles. Certo? Um outro detalhe extremamente importante é que ele está em português.
Geralmente as pessoas evitam publicar coisas em português porque é uma língua que quase ninguém fala no mundo. Então você não vai acabar recebendo muitas citações naquele seu trabalho. Infelizmente ou felizmente, a língua inglesa é a língua oficial da ciência. Então a tendência é que as pessoas busquem sempre publicar artigos científicos em inglês em alguma revista internacional, para que tenha a chance de ser lida pela maioria das pessoas do mundo e consequentemente receber citações. Só que o que acontece? Esse tipo de mentalidade ele acaba prejudicando a literatura brasileira, porque daí aqui no Brasil só ficam aqueles artigos ruins, porque justamente eles são tão ruins que eles não seriam aceitos em revista internacional, então publica-se aqui em português, e daí a pessoa, os estudantes, principalmente estudante de graduação, só tem acesso a esse tipo de material e usa aquilo ali como se fosse uma verdade. Então quando a gente se depara com uma publicação séria sobre esse tema, em língua portuguesa, disponível, aberto, né, para qualquer um poder acessar, então isso a gente precisa, tem até uma obrigação moral e profissional de divulgar para as pessoas. Então por isso que eu estou colocando o link aqui embaixo, para que vocês leiam esse artigo como um complemento muito bom a esse vídeo que eu fiz. E também peço que leiam a carta que a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia escreveu em resposta a esta campanha, tá? Mostrando que muitos também daqueles argumentos que eles utilizam e que eu consegui ilustrar através de alguma das falas dessa profissional aqui, não representam a ciência psicológica, não representam a neurociência, não representam a psiquiatria, tá? Não representam o que a gente sabe hoje sobre como a mente funciona, tanto no seu aspecto funcional quanto disfuncional. Ok? Um aspecto que eu não cheguei a comentar nesse vídeo, porque ele merece um vídeo à parte, é sobre o doping acadêmico, ou seja, as pessoas que não têm TDAH e usam Ritalina para se dar bem nas provas. Isso também tem muita coisa sendo falada por aí que não está alinhada com as evidências científicas, ok? Então nas próximas semanas eu pretendo fazer um vídeo abordando esse aspecto em específico. Então era isso, gente, muito obrigado novamente. Espero que eu tenha conseguido esclarecer muitos aspectos, desmistificar muitos conceitos equivocados que são alimentados no senso comum e infelizmente por alguns profissionais da área com relação ao tratamento do TDAH, e que vocês possam exercer o seu ceticismo conferindo o referencial teórico que eu estou listando aqui embaixo e vendo que nada que eu falei saiu da minha cabeça. Ok? Quero também aproveitar para divulgar, né, meu primeiro livro, que é o Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão. Por sinal, primeira impressão também é um tema que muita gente fala muita coisa que não tem nada a ver com a realidade científica. Nesse livro também eu acabo desconstruindo grande parte desses mitos que são alimentados por aí e até endossados por alguns ditos profissionais da área. Ok? Então se você tem a curiosidade de saber como realmente ocorre o processo da primeira impressão, né, adquire o meu livro através do Clube de Autores. Eu também estou colocando o link aqui embaixo para vocês poderem acessar. Ok? Era isso. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!